1 Samuel capítulo 25. Aleluia. Acredito que eu serei bem breve nessa noite. Procure o versículo de número 32. A família é um presente de Deus para a vida do homem. Aleluia. Amém, queridos? Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me entrovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, e que se tu não te apressasse a mim, e a mim não viera ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 25, ele vai nos relatar aqui um pouco após a morte de Samuel, e em seguida ele vai nos relatar acerca da história de uma família, aonde o marido, o homem da casa, era uma pessoa má, uma pessoa perversa. E já a sua esposa, a sua companheira, é uma mulher boa, uma mulher sábia. E Davi vai entrar na história, porque ele vai fazer um bem para este homem por nome Nabal. Davi, por sua vez, está com seus servos no campo, quando os pastores de Nabal estava pastoreando, cuidando das ovelhas, e Davi e seus homens se viu para os servos de Nabal, para os pastores das suas ovelhas, como uma muralha, trazendo assim proteção, tanto para os seus servos, como também para o seu rebanho, aonde nada e ninguém tocou em nenhum deles. Até que certo dia Davi tem uma necessidade em buscar ajuda de Nabal. O mesmo estava próximo ali da sua casa, e vai enviar algum dos seus servos com um pedido para Nabal, para que o mesmo pudesse enviar para ele suprimento do qual ele estava necessitando ali para ele e seus homens. Davi estava com cerca de 600 homens reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então era necessário muito, mas muito alimento para alimentar todos esses homens que Davi estava, inclusive ele mesmo. E ele enviou até a casa de Nabal, que era um homem muito rico, poderoso, e que ele lembrou que tinha feito um bem para ele, e ele achou que ele retribuiria da mesma maneira. Mas quando Davi enviou os seus homens até Nabal, onde o mesmo estava tosqueando as suas ovelhas, quando o servo de Davi deu o recado a Nabal, ele diz assim: peraí, quem é Davi e quem é Jessé? Ou seja, Nabal fez pouco caso
tanto de Davi como da sua casa também, quando mesmo relata o nome do seu pai. E quando os servos de Davi retornaram e relataram tudo aquilo que Nabal havia dito, a Bíblia vai nos dizer que uma ira profunda encheu o coração de Davi, aonde o mesmo agora declarou guerra contra aquela casa e estava disposto a matar todos daquela família e todos os homens de Nabal. Naquele dia, até o amanhecer, ninguém ficaria de pé, nem mesmo uma criança daquela casa. Um dos servos de Nabal ouviu toda a cena e saiu de cena. Correu até a sua casa, chamou a senhora e contou tudo a Abigail que estava se passando. Quando Abigail ouviu tudo que o seu servo havia dito a respeito do que Nabal havia feito, a mesma saiu imediatamente e começou a preparar os alimentos que Davi necessitava para poder enviar, e ela mesma pessoalmente entregar a Davi aquilo que ele estava precisando. Ela não ficou sabendo da ameaça de Davi. Ela não esperou a ameaça de Davi para poder ir fazer. Simplesmente, ela sabia do bem que Davi havia feito para sua casa e para sua família. E saiu-lhe ao encontro. E quando Abigail saiu ao encontro de Davi, a mesma não fez com que o seu marido soubesse para onde estava indo e o que iria fazer. Ela foi ao encontro de Davi com todos os alimentos que havia preparado para poder entregar. Quando a mesma avistou, desceu do seu jumento e foi até a casa, e foi até onde Davi estava subindo com seus homens em direção à sua casa. Ali se prostrou com o rosto em terra e ali declarou-se culpada diante de Davi e relatou, até mesmo confessando que o seu marido tinha agido de maneira errada, mas que Davi pudesse perdoar a sua culpa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora, neste momento, Davi, ele agora se deixa encher de paz o seu coração, e o mesmo agora para meditar em quão grande besteira até ele mesmo iria fazer, porque ele estava disposto a matar toda a família e os servos por conta de um único homem que havia feito algo de errado. Ele ia aniquilar com toda aquela família, iria manchar suas mãos de sangue, de culpa, sem necessidade, porque deixou a ira entrar no seu coração. Porque o mesmo no momento de ira tomou uma atitude que seria que ele iria ter que carregar aquele peso por toda a sua vida. Muitas das vezes tem situação que eu e você iremos ajudar alguém na nossa trajetória de vida, mas eu quero te dizer uma coisa: nunca espere que aquela pessoa venha retribuir a você todo o bem que um dia você fez a ela. Simplesmente faça por amor, independente de quem seja a pessoa. Se você está vendo que aquela pessoa está necessitando da sua ajuda, faça por amor, por quem você é. Homens e mulheres de Deus, escolhidos e escolhidas de Deus, para passar o amor de Deus adiante. Porque quando eu e você fazemos um bem para alguém, pensando ou esperando que aquela pessoa retribua da mesma maneira para conosco, infelizmente nós vamos nos decepcionar. Então não espere recompensa dos homens por aquilo que você está fazendo aqui nessa terra. Simplesmente faça o bem e ame sem limite. Pratique o amor de Deus, porque o mesmo já nos deu esse amor. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ela no livro de Romanos capítulo 8 verso 5, 8, perdão. Então Deus, ele já nos amou
quando nós ainda éramos pecadores. Então por que hoje você vai fazer um bem para alguém, esperando que a pessoa venha retribuir? Ou quando aquela pessoa não retribuir da forma que você esperava, você deixar que a ira ela entre no seu coração, e você agora vai cometer um erro gravíssimo em sua vida. Você pode acabar cometendo grandes pecados, por conta de quê, irmão? Porque você esperou retribuição do homem, por um bem que você fez. Quando você faz algo para alguém, esperando que aquela pessoa retribua da mesma forma para com você, você não está fazendo por amor, você está fazendo por interesse. Faça simplesmente por amor. Que amor? O amor de Deus, que nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E quando Davi agora ele vê a forma que Abigail fez para poder livrar sua casa de um mal, ele agora também cai em si do mal que ele estava prestes a fazer a pessoas inocentes. Ou seja, muitas das vezes, por um ato desse, você vai querer deixar de ajudar uma outra pessoa, porque você ajudou alguém e esse alguém não te retribuiu. Então você pode levar para o teu coração e dizer: não vou ajudar não, eu estou cansado de fazer isso por A, de fazer isso por B, e ninguém reconhece. É quando nós fazemos isso por interesse próprio. Você espera que aquela pessoa ela venha te recompensar. Mas aqui também eu quero chamar a tua atenção para a sabedoria de uma mulher, da qual veio dar livramento à sua casa. Pela sabedoria de Abigail, a sua casa foi poupada de um terrível mal que estava prestes a acontecer. Você veio aqui nessa noite, talvez você não sabe, talvez você não entenda aquilo que o inimigo esteja planejando contra a tua vida, mas através do propósito que você intentou no teu coração de estar aqui nessa noite, Deus também Ele proveu um milagre para dentro da tua casa, pelo simples fato de você ter colocado em teu coração o desejo de vir adorá-lo. Então Deus Ele proveu bem. Abigail não sabia do mal que Davi estava prestes a fazer, porque quem foi fazer o pedido a Nabal foi o servo de Davi, não foi Davi. Ele foi amante de Davi, e quem fez a ameaça agora foi Davi, quando ficou sabendo. Mas a mesma, ela também quis recompensar por um coração cheio de amor e gratidão. Ela quis recompensar pelo um bem que um dia ela também havia recebido, e por isso ela não ficou com as mãos atadas, e pela sua sabedoria de sair, de fazer esse bem, ela também trouxe livramento à sua casa. Quando eu e você também agimos com sabedoria diante do nosso Deus, quando nós procuramos ouvir a voz de Deus para aquilo de decisões que nós estamos prestes a tomar, Deus Ele vai nos orientar da maneira certa, da maneira correta, para poder ajudar a nossa família. Não esqueça, amado, que a família hoje é o maior alvo de Satanás. Ele trabalha 24, 48 para poder destruir, para poder acabar com a família, provocar brigas, dissensões, separações. E quando o homem e a mulher agem sem sabedoria, infelizmente ele deixa que Satanás reine dentro do seu lar. A Bíblia vai nos dizer no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola ela destrói com as próprias mãos. Por quê? Porque a tola ela age sem sabedoria. E como já diz o texto, a mulher sábia ela edifica, porque ela age com sabedoria. E Abigail era uma mulher sábia, e quando ela ficou sabendo o que o seu esposo havia feito, ela correu logo para poder fazer tudo ao contrário do que ele estava fazendo. Existe situação que um ou outro, um casal,
pode agir por ignorância, querer agir por impulso de maneira errada. É aí que tem que entrar a sabedoria no homem, na mulher de Deus, para poder sentar e conversar e mostrar onde que ele ou que ela está errando, e o prejuízo que isso pode trazer dentro do seu lar. Porque não pense você que uma simples besteirinha que acontece muitas das vezes dentro do teu lar não tem as mãos de Satanás por trás daquilo, porque tem. Todo mal, amados, que acontece, o inimigo está por trás. Mas muitas das vezes é eu e você que fazemos com que ele ganhe espaço dentro do nosso lar. Porque quando eu e você agimos com sabedoria, Deus ele vai nos dar as instruções certas para poder agirmos e cortar o mal pela raiz, para que ele não cresça dentro do nosso lar e acabe destruindo a nossa família por completa. A ordem que Davi havia dado, ele ia matar até menino. Que culpa teria o menino? Que culpa teria o pai, o filho, pelo mal que um pai havia cometido? Ou até mesmo Abigail, por ser uma mulher sábia, por ser uma mulher boa, não fazer mal a ninguém, procurava sempre ajudar quem podia, mas iria ser castigada pelo mal que o seu marido fez. E muitas das vezes é assim. Às vezes alguém sem sabedoria coloca toda a sua casa em risco. Às vezes uma pessoa dentro do seu lar sem sabedoria prejudica toda uma família, porque agiu sem pensar. Satanás armou um laço, ela aceitou, e ali agora ele usa para destruir toda a família, através daquele laço que ele armou. Davi não pediu nada demais, porque imagine alguém que tinha muito, ele pediu um pouquinho só do que ele tinha. E muitas das vezes, eu e você não queremos dar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Porque tem muitas cadeiras vazias aqui hoje? Porque tem pessoas que se achou no direito de não vir aqui hoje. Mas, e dentro do seu lar, como é? Dentro da sua casa, você tem realmente esse tempo para Deus? Você tem esse tempo para meditar na palavra de Deus dentro do seu lar, quando você não vem ao culto? Você separa 2 horas do seu tempo. Eu não vou à igreja, mas eu vou tirar 2 horas do meu tempo e vou aqui falar com Deus. Será que temos agido verdadeiramente com sabedoria para o crescimento da nossa família diante de Deus? Ou você não acredita na ministração que foi ministrada aqui na semana passada, na última sexta-feira, que o fim está muito perto, está muito próximo, e que eu e você precisamos estar preparados? Que precisamos diariamente agir com sabedoria, com gratidão, com retidão a Deus, com fidelidade. Samuel, além de ter se tornado um profeta, sacerdote, juiz de Israel, a Bíblia vai nos relatar um homem que no seu tempo, na sua época, não houve ninguém mais dedicado a Deus do que Samuel. Mas muitas das vezes nós estamos preocupados com as coisas daqui e esquecemos das principais. Esquecemos de coisas importantes para o nosso lar, para a nossa família. Porque muitas das vezes tem pessoas que dizem, amado, é importante servir a Deus, mas a família também é importante. Mas qual é a tua dedicação que você tem dado para a tua família? A atenção que você tem dado é uma atenção secular? Ou você tem dado uma atenção em mostrar a realidade da palavra de Deus? A mulher sábia, quando ela vê que o seu marido
vai cometer um erro diante de Deus, porque quando nós erramos diante dos homens, primeiro nós erramos diante de Deus, que antes de errar já sabia o erro que nós iríamos cometer. Os homens têm tido sabedoria para conversar com sua esposa, para conversar com os filhos, filhas, para que possa crescer diante de Deus a cada dia, e que você possa se aproximar dele. Precisamos ter uma comunhão com Deus diariamente, uma comunhão, amado, que nós não podemos quebrar com qualquer coisinha, não, porque tem pessoas que têm pecado contra Deus com pecado corriqueiramente. Como eu estava passando para a igreja ontem, tem pessoas que ela peca aqui agora, pede perdão a Deus aqui, quando ela chega ali, já está cometendo o mesmo erro. Que arrependimento é esse? Que tipo de arrependimento é esse? Eu quero te dizer que esse tipo de arrependimento não vai te levar ao céu. Por quê? Porque você não se arrependeu de coração. É um arrependimento da boca para fora. Porque aquele que se arrepende, ele não volta a praticar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então como é que eu vou confessar e vou voltar novamente a pouco instante? Como é que eu vou orar apresentando a Deus o erro que eu cometi? Até confesso o erro, mas não deixa, não adianta. Você tem que confessar e tem que deixar. Isso é agir com sabedoria. Para quê, irmão? Porque todos os nossos passos aqui tem que ser direcionados para chegar ao céu. O meu e seu pensamento tem que ser diariamente o céu. Temos que pensar no céu 24 horas por dia. Como assim? Até dormindo. Até dormindo. Sonhe com o céu. Sonhe com um lugar lindo que Deus tem preparado para mim e para você. Mesmo assim será impossível, né? Que a Bíblia diz que não chegou no coração do homem. Mesmo que seja impossível, mas sonhe com um lugar lindo, aonde a tua mente possa te levar, o lugar que Deus tem preparado para você. Mas não deixe de pensar no céu. Não deixe que sua casa seja destruída por falta de sabedoria, por uma atitude, por ignorância. Nós vemos diariamente aí quantas vidas têm sido ceifadas no trânsito, porque por conta de uma besteira que poderia ser resolvida com calma, alguém se exalta demais, e alguém que está mais exaltado do que ele, tira a vida dele, porque já vem acumulando muitos problemas em sua mente, e uma simples besteirinha muitas das vezes faz uma explosão. A palavra branda, ela cessa o furor. Se você é paciente, se vir alguém se exaltando e você chega brandamente, procurando acalmar aquela situação, jamais, irmão, jamais vai criar uma explosão. Mas a partir do momento que alguém se exalta e você também quer levar a sua voz, porque você não quer ficar por baixo, você não quer baixar a cabeça, porque você diz, eu estou certo. Então se eu estou certo, eu vou ter pessoas que dizem, eu estou certo, eu vou até o fim. Ou o seu fim, quando você fala, eu estou certo e vou até o fim, você não está nem aí para as consequências do que vai acontecer, porque você está certo. Deixa que Deus ele te justifique. Deixa que Deus ele venha agir por você. Se você for prosseguir lendo mais adiante, a Bíblia vai dizer que quando Davi ele despede Abigail para sua casa, a Bíblia vai dizer que ele estava dando um grande banquete, um banquete real, e já estava embriagado, ao ponto de não entender e nem mesmo compreender nenhuma palavra, e a mesma então se acalmou e deixou o mesmo dormir. No dia seguinte,
A Bíblia diz agora que no dia seguinte ela relata tudo que estava prestes a acontecer para a sua casa e para a sua família, a Nabal. Quando Nabal ouviu as palavras de Abigail, o mesmo agora paralisou imediatamente. Daquele momento em diante, não teve mais nenhuma ação. 10 dias depois, Nabal morreu. Por quê? Porque Deus ele veio e batalhou uma guerra que era de Davi, que não era para Davi guerrear. Quando eu e você entendemos a palavra de Deus, Ele vem e guerreia em favor da minha e da tua vida. Você não vai precisar levantar a sua voz mais alta do que ninguém, sabe? Muitas das vezes, amado, recuar também é vitória, é processo de vitória. E tem pessoas que muitas das vezes não entendem isso, quer simplesmente avançar, mas tem avançado de maneira errada. Eu e você precisamos nos manter em Cristo, e Cristo é o caminho. Mas no meio do caminho sempre vai ter muitos atalhos, e nesses atalhos Satanás sempre vai estar com uma bandeja te oferecendo que você pegue esse atalho, porque vai te aproximar, vai te levar ao sucesso mais rápido. E tem muitas pessoas que têm pegado os atalhos de Satanás, e quando tentam voltar para o caminho, não tem mais tempo, não tem mais oportunidade. A Bíblia vai dizer para mim e para você lá no livro de Êxodo: vós se calareis e eu lutarei por vós. Foi o que Davi fez. Quando mesmo se acalmou, Deus ele não deixou que a afronta de Nabal ficasse impune. O mesmo foi lá e tirou a vida. Não precisou Davi acabar com a vida de Nabal e nem com a vida de muitos inocentes. Ou seja, olha o que Deus está fazendo aqui nessa família. Quando alguém que não quer dar ouvido à sabedoria e está agindo de forma errada, o próprio Deus vem e ceifa e tira a vida, para que o mesmo não venha prejudicar os demais da casa, os demais da família. O próprio Deus se encarrega de ceifar e de tirar a vida. Aí Davi vai se alegrar e vai dizer: Deus não deixou impune a afronta de Nabal contra a minha pessoa. Tem muitas das vezes, tem pessoas que vão agindo de forma errada e vai achando que nunca vai ter punição pelos erros que vai cometendo. É aquele caso, se arrepende da boca para fora, mas amanhã está praticando os mesmos atos. E aí infelizmente vem a consequência, que o próprio Deus, para não ver pessoas inocentes sofrendo lá na frente ou pagando por algo que não cometeu, Ele mesmo serve. Tem pessoas, amados, que infelizmente já estão predestinadas ao inferno, mesmo vivendo, mesmo tendo aparentemente a vida. Por quê? Porque é pessoas de coração mau. Não deixa que a paz, o amor de Cristo entre em sua vida, reine em sua vida. Então são pessoas que infelizmente vão morrer e vão para o inferno. Não vai haver nela um arrependimento que a leve para o céu. Deus deu um livramento ali na cidade de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, mas o coração estava tão mal que ela diz assim, não quis obedecer a palavra. Não olhe para trás. Ela disse que nada, eu vou olhar mesmo. Virou uma estátua de sal. Tem pessoas que agem igualzinho a mulher de Ló. A ordem de Deus é: não olhe para trás, mas elas estão olhando para trás. E aqueles que estão olhando para trás vai ter que suportar a consequência da olhada que você deu. A consequência da mulher de Ló foi se tornar uma estátua. A consequência da atitude perversa de Nabal foi perder a vida. Então não espere que algo ruim aconteça com você
para que você deixe de cometer os mesmos erros do passado. Continue firme na tua caminhada, prossiga firme. Não esqueça que se você se manter com sabedoria diante de Deus, Deus ele vai honrar tanto a você como também toda a sua casa, toda a sua família. Amém? Dê a salva de palmas para Jesus, que ele merece. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.